Curioso. A partir desse momento eu recebo aqui o amigo Paulo Garcia, ele que é um coordenador de um programa muito bonito através da Lei Paulo Gustavo. A gente vai trazer os detalhes para você agora. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso Costa Oeste News. Bom dia, David. Bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, Rádio Costa Oeste, e agradecer primeiramente ao espaço. Prazer te receber aqui na manhã de hoje para a gente falar de uma iniciativa bonita que está acontecendo no município de São Miguel do Iguaçu. Primeiro, eu queria te dar a oportunidade de falar a respeito de como que você foi cativado, né, para participar desse projeto, como é que surgiu o teu interesse para fazer a diferença na vida das pessoas através dessa atividade que você vem realizando. Então, eu sou um dos 3 coordenadores do projeto Catacine, que é um projeto de cinema infanto-juvenil itinerante que está acontecendo aqui em São Miguel do Iguaçu. Um projeto contemplado com recursos da Lei Federal, a Lei Paulo Gustavo, né, que está desenvolvendo a vender outros projetos aqui no município. E ele basicamente é um projeto que está levando sessões gratuitas e abertas à comunidade de cinema. Sempre programação infanto-juvenil. E eu acho assim que o meu interesse no campo da arte e do cinema é algo que vem desde cedo, desde a infância, é algo que me cativa. Sim. Eu sou formado em cinema e audiovisual. O Felipe Chiaretti e a Anne Barreto, que são os 2 outros coordenadores do projeto, também são egressos do curso de cinema e audiovisual da Unila, de Foz do Iguaçu. E o projeto, o Catacine, ele surge com a ideia de que a gente, num geral, precisa conhecer mais o nosso cinema. Tanto o nosso cinema nacional, quanto o cinema latino-americano num geral. Certo. Eu acho que todo mundo é diariamente bombardeado de conteúdo audiovisual e muito desse conteúdo vem de fora, vem dos Estados Unidos, vem de Hollywood. As salas comerciais de cinema têm filmes que vêm dos Estados Unidos e a gente conhece pouco o nosso cinema e ainda menos o nosso cinema infanto-juvenil. Tem muita coisa boa sendo produzida, inclusive para crianças e adolescentes, e muitas vezes ele não chega ao grande público. Então, o Catacine vem com esse objetivo de trazer esse cinema para todo mundo, para chegar para todas as pessoas, para o público de crianças e adolescentes, que é um público em formação. Então, se hoje a gente já conhece pouco do cinema, a gente tem que apresentar cada vez mais para que as futuras gerações conheçam esse cinema que está sendo desenvolvido e é um cinema de qualidade. Perfeito. Quantas apresentações já foram feitas até aqui e quais que estão previstas? Então, o Catacine é um projeto itinerante, então ele vai fazer sessões em várias regiões do município. Até agora foram feitas 3 sessões. A primeira foi na Feirinha do Produtor, ali na região central, perto da prefeitura. Aí a gente teve uma sessão no bairro Novo Mundo. E a gente teve a última sessão no mês passado, que foi no CTG Querência Amada. Sempre filmes diferentes e ainda estão previstas mais 6 sessões. Até o fim do ano. O projeto ele vai até meados de agosto. Tá. Ele tem até setembro ou outubro para ser finalizado. Perfeito. E dessas apresentações que vocês já fizeram, qual foi o maior público que vocês tiveram? Então, o maior público foi mês passado, ali no CTG Querência Amada. A gente teve uma média de 130, 150 crianças. E foi uma programação bem especial. A gente apresentou o Turma da Mônica Laços. E antes a gente teve atividades recreativas, distribuição de mudas, de árvores. Que legal. A gente teve distribuição de gibis. Então, assim, o projeto ele também vem com a intenção de não apenas apresentar o cinema, mas também debater de forma lúdica, porque ele está almejando um público infantil. Então, para debater aquilo que é visto em tela, muitas vezes a gente usa dos gibis, a gente usa das atividades recreativas, de brincadeiras, da pintura facial. Então, ele sempre vem auxiliado por outras atividades. Perfeito. Explica para nós, desses filmes todos que já foram apresentados, o que você acredita que o público despertou mais interesse? Porque eu acredito que gera muita expectativa, né, antes de ser colocado diante do que está sendo apresentado, mas vocês ali conseguem ver algumas situações, digamos que a plateia corresponde mais. Em que momento foi esse? Então, o audiovisual para criança e adolescente, ele é muito desafiador. Eu acho que ele é ainda mais difícil do que para adulto. Porque criança é muito sincera. Exatamente. Então, assim, se ela não gostar do filme, já ela vai dizer, ela vai chorar, ela vai reagir, ela vai embora. Então, assim,
Tem uma questão também que a duração dos filmes, ela não pode ser muito longo, não pode ser muito maçante. Então você tem que pensar em N questões para apresentar um filme para crianças e adolescentes, especialmente para crianças. Eu acho assim que as 3 sessões que a gente teve foram especiais ao seu modo. Uhum. Mas foi muito interessante ver a reação das pessoas diante de um cinema que falava de coisas da nossa cultura. Então, por exemplo, na Comunidade Novo Mundo a gente teve um filme que falava sobre folclore brasileiro. Então, ver na tela, tipo, os personagens comendo tapioca, tomando guaraná, foi uma coisa que causou um estranhamento, porque era um desenho que parecia com aqueles desenhos que vêm de fora, mas falavam de coisas da gente. Sim. Ao mesmo tempo, o Turma da Mônica. O Turma da Mônica foi mega especial porque eu via que as pessoas, as criancinhas lá da primeira infância estavam reagindo, rindo do Cebolinha falando errado, e os pais e vovôs também estavam reagindo. Então se comunicava com quase todas as gerações. Que legal. O Turma da Mônica vem se perpetuando já há algum tempo, né? Sim, e são personagens que estão incrustados na nossa cultura, né? Na nossa cultura nacional. E ver, tipo, eles na grande tela, num filme, é muito interessante, assim. O filme que você passou com personagens mesmo interpretado por atores reais ou é aquele de gibi mesmo? O Turma da Mônica foi o live action, foi o Laços, que é um filme de 2019 interpretado por atores mesmo. Atores. Tá. Ele foi até... Já teve a oportunidade também de ser exibido nos cinemas, né? Sim. Recordei agora. Eu não assisti ainda, mas a crítica é muito boa, né? Sim, é um filme excelente. Porque você concorda comigo, Paulo, que a gente tem uma certa dificuldade em aceitação do filme nacional brasileiro ainda? A gente está ainda valorizando coisas de fora, ao invés de dar oportunidade para talentos nossos aqui nacionais? Sim, eu concordo. Eu acho assim, primeiramente as políticas públicas de incentivo à cultura, a todas as modalidades de cultura, são essenciais. O nosso projeto é fruto de uma política pública, da Lei Paulo Gustavo. Então, cada vez mais as políticas públicas precisam incentivar essa identificação e essa produção da cultura nacional. A gente tem uma certa dificuldade de aceitar o cinema nacional porque a nossa distribuição é um pouco falha. Então, muitas vezes não chegam... as nossas produções não chegam às salas comerciais de cinema. Sim. E ainda tem uma questão muito assim, um estereótipo de que o cinema nacional não tem qualidade, de que aborda certos temas que são muito polêmicos, quando na verdade muita coisa boa e acessível é produzida, mas não chega. E é por isso que é importante chegar inclusive para as crianças e adolescentes, para que cada vez mais conheçam e comecem a explorar por conta própria essa vasta produção que a gente tem. Para essas próximas apresentações, serão os mesmos filmes ou não? Não. Cada sessão é pensada de uma maneira diferente. Certo. Então, serão filmes diferentes, programações diferentes, atividades diferentes. A próxima será sábado agora, dia 8. Vai ser no Clube do Vovô, a partir das 17h30. E essa sessão, ela foi pensada com carinho especial para que avós e netos possam assistir juntos. Certo. Então... Fica aqui o convite a todos 8 da noite, né? Às 17h30 começa. Às 17h30. Isso. Tá, perfeito. Fica aqui o convite para todos os avós levarem seus netinhos, os netinhos convidarem seus avós. E dessa vez vai ser uma programação um pouco diferente. Vai ser uma seleção de curtas-metragens. Então, os filmes que a gente passou até agora eram longas. Certo. Eram filmes de 1h, 1h20. Agora a gente vai ter uma seleção de 1h30, mais ou menos, de programação, de curtas-metragens variados, todos infantos juvenis para toda a família, que abordam a dinâmica entre avós e seus netos. Então, são narrativas que falam de vovôs, de vovós, dos netinhos, e que causam identificação tanto nas crianças quanto nos avós. A programação começa às 17h30, porque das 17h30 às 18h30 a gente vai ter atividades para que os avós e os seus netos possam fazer juntos. Então a gente vai ter 2 oficinas, uma oficina de jardinagem e uma oficina de origami, que vai ser facilitada pelo professor Bernardes Maniotto, que é um pré-adolescente de 12 anos lá de Foz do Iguaçu, que já ele já faz oficinas de origami. E a jardinagem vai ser pelo Eloir Parodes, aqui de São Miguel do Iguaçu. Então vão ser 2 oficinas para que os avós e seus netos consigam desenvolver atividades juntas e então, a partir das 6h30 da tarde, assistir os curtas-metragens. O Eloir Parodes esteve comigo sábado passado aqui no programa Voz da Comunidade, falando a respeito de uma
escolinha de bocha que ele está desenvolvendo aqui no município. Mas em outra ocasião também a gente já mencionou essa contribuição dele com a jardinagem. O ouvinte que talvez não tenha conhecimento, ele é o responsável aqui pela ornamentação da nossa principal avenida, que é o Elibarte, né? E ele tem um envolvimento de amor, de carinho mesmo pela jardinagem, é algo impressionante. Ele vai estar colaborando. Me chama a atenção também a contribuição desse jovem lá de Foz. O origami dá para fazer de ofício, né? Ou não? Sim, sim. Ele é o Bernardo Esmanioto, ele já faz oficinas, né? Uhum. Em eventos culturais. E basicamente é uma técnica de dobradura, né, japonesa, que faz pequenas esculturas de papel. Que idade você falou que ele tem? Ele tem 12 anos. 12 anos. Uhum. Que legal, Sim. envolvimento, né? Sim. Paulo, eu queria verificar contigo sobre essa questão ainda sobre cinema, né? A gente falando como surgiu essa ideia, foi através do Paulo Gustavo, Paulo que levantou uma bandeira realmente de valorizar os atores, e ele deixa esse legado e esse despertar para que a gente possa cada vez mais se interessar por produções aqui da nossa região. Mas me chamou a atenção ainda que você falou que o que será apresentado no próximo sábado não será um longa, e sim curtas. Para você que vem do áudio, né, do audiovisual, formado inclusive, deve ser mais difícil criar um projeto de curta, né? Porque você precisa passar uma mensagem em 3 minutos, menos que isso? Depende do projeto, né? Então, o curta-metragem é sempre um desafio, porque eu acho que o público está mais acostumado com o longa, né? Uhum. Na verdade, assim, é uma questão meio relativa, porque a gente consome muito conteúdo seriado, né? Episódios de 15 a 20 minutos, 40 minutos. Só que o curta-metragem, ele inicia e termina numa história de até 20, 30 minutos. Alguns de 1 minuto, 3 minutos, inclusive vão ter alguns de 1 minuto na nossa mostra nesse sábado. Então, assim, é sempre uma questão você conseguir passar uma mensagem de maneira muito sucinta, né? Sim. Então é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, é teoricamente mais barato de produzir, né? Então... O orçamento fica mais enxuto. Tranquilo, né? Uhum. Então você tem muita produção de curta-metragem no cenário nacional. Só que aí, como também o nosso público não é muito acostumado a consumir esse tipo de conteúdo, muitas vezes os curtas-metragens eles ficam restritos aos festivais. Sim. E os festivais, eles acontecem em grandes cidades, muitas vezes mesmo nas grandes cidades as pessoas não conseguem frequentar, são mercados mais nichados. Então trazer os curtas aqui para São Miguel é uma ideia muito interessante. E vai ser curioso ver a reação do público assim, a essas histórias que iniciam e terminam muito rapidamente. Uhum. E ao mesmo tempo que já termina uma, já começa outra, né? Porque vão ser 6, 7 curtas. Então, vai ser uma experiência interessante, assim. Legal. Não te dá frio na barriga com relação a essa questão do público comparecer ou não? Porque eu acredito que pro artista, vou colocar como exemplo comum um cantor que vai se apresentar, Sim. Ele sempre espera que tenha um público grande. Sim. Eu acho, né, na minha curiosidade, que para vocês não deve ser diferente. Já aconteceu de dar aquele frio na barriga? Será que o público vai comparecer, vai responder ao nosso convite? Já, é até engraçado porque a gente passou por essa situação na sessão passada, da Turma da Mônica, né? Porque era um dia que estava muito frio, chovendo muito. Então a gente achou, nossa, vai vir muita pouca gente ou quase ninguém. Sim. E aí, de repente, vem o maior público. Que legal. Sim. Então, quantas pessoas na última edição? Foi cerca de 150. Uhum. Então, assim, dá sim um frio na barriga. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que o projeto, ele não nasce assim com Claro, ele quer atingir o maior público possível. Mas, assim, digamos que uma pessoa assista ao filme e aquilo, de alguma forma, ecoe. Pro bem ou pro mal, no sentido de gostei ou não gostei. Eu acho que isso já é o bastante, porque... Já atingiu o objetivo. Sim, porque eu acho que o objetivo nesse primeiro momento é chegar. Certo. O que o público vai fazer com esse conteúdo que chega, eu acho que daí já é uma outra questão, porque a partir do momento que você conhece e você tem a oportunidade de dizer gostei ou não gostei, eu acho que já é válido. Eu acho que o problema é não chegar e você não ter a oportunidade de acessar a cultura. Certo. Então, eu acho que quando o projeto chega e ele tenta distribuir a cultura, eu acho que se chega para uma pessoa, eu acho que já está incrível. Já atingiu o objetivo, né? Sim. O Paulo, eu não mencionei no início da entrevista, mas talvez você já tenha encontrado ele por aqui em algum momento, em São Miguel do Iguaçu. Você é funcionário aqui na Prefeitura Municipal de São Miguel. E o teu trabalho também vinculado sempre à cobertura dos eventos, fotografando, registrando.
acredito que tem um sentimento muito aflorado pela questão do audiovisual, uma vez que você é o fotógrafo aqui do município, né, registra esses momentos legais. E eu quero parabenizar vocês por esse projeto. Eu acredito que tem feito já a diferença na vida das pessoas. Tem pessoas ainda que não tiveram acesso, né, aos filmes que vocês já divulgaram, não tiveram até aquele momento, né? E a partir desse momento, então, começam a ter um interesse, desperta aquela paixão por mais filmes, por mais conteúdos. E eu desejo êxito nesse programa que vocês resolveram abraçar e que venham muito mais iniciativas culturais, a exemplos dessa que você traz pra gente, Paulo. Eu agradeço o espaço, a oportunidade de falar do projeto. É uma divulgação muito importante, né? Assim, eu acho que a cultura é essencial. Uhum. Tipo, assim como a saúde, assim como a educação, ela é um direito básico e ela tem que chegar para todo mundo. A cultura, ela salva, ela cura, ela traz coisas muito boas para as pessoas. Então, ter a oportunidade de trabalhar com cultura é muito gratificante. Sim. E, enfim, eu espero... Fica aqui o convite a todos, né? Uhum. Reforçando o convite que vai ser esse sábado, dia 8, a partir das 17h30, né? Ali no Clube do Vovô, a gente vai ter oficinas recreativas e a partir das 18h30, das 6h30 da tarde, a gente tem as exibições dos curtas. Então fica aí o convite para o vovô, para a vovó, para os netinhos. O convite é aberto a toda a família, todo mundo pode chegar, é tudo gratuito e aberto à comunidade. Perfeito. Muito obrigado pela tua presença, Paulo. Obrigado. Foi uma honra receber você aqui e fique ciente de que qualquer iniciativa que traga benefício para a nossa comunidade, o jornalismo da Costa Oeste estará sempre à disposição. Beleza, muito obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente faz um giro pela notícia aqui na nossa região, os municípios vizinhos a São Miguel do Iguaçu. Não sai daí, é um instante só.